Glória a Deus, estou flutuando no meu lugar ali de alegria, gente. Que culto especial, presença poderosa de Deus aqui no nosso meio. Tempo de ceia muito especial, né? De reavaliarmos nossa aliança com Jesus e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas. E hoje eu vou falar com vocês sobre o som da entrega. Quem foi abençoado no domingo passado sobre essa temática, sobre louvor? Foi muito especial, né? Traz transformação para a nossa vida e traz transformação para o nosso entendimento. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre o som da entrega. Nós não estamos falando sobre adoração, amém? Lembra que a Mari comentou no domingo passado que a adoração ela é um estilo de vida que nós temos, mas é diferente do louvor, ok? Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, nosso estilo de vida, vivendo em obediência à palavra de Deus, sobe como adoração a Deus, certo? Agora, quando nós falamos de louvor, é diferente. E a gente precisa aprender o que é o louvor. E hoje eu vou falar aqui sobre postura de louvor. E sabe o que é legal? Essa palavra que eu vou trazer aqui, todo dirigente de louvor queria estar no meu lugar aqui. Porque é uma palavra de ensino, de exortação, e que se a gente entender, se a gente estiver pronto para receber isso, vai mudar a nossa maneira de expressar o louvor a Deus nos nossos cultos e no nosso dia a dia. Quantos precisam aprender sobre louvor aqui? Amém? Eu usei como base um livro que é muito especial, chama Cultura de Louvor, da Dani e do Fábio Bravo. Eu super indico, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre louvor e adoração. Esse livro é muito especial, não está à venda aqui. E eu não estou ganhando comissão, tá? Eu não vou passar o link aqui para vocês. Mas é uma indicação muito importante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que eu estou com uma Bíblia nova aqui, ó. Não tem nada a ver com a palavra isso, mas eu queria mostrar que eu achei essa Bíblia muito linda. É isso. Então, gente, gostaram, gente? Deu para o momento merchandise aqui? O link está na minha bio, brincadeira. Gente, louvor é uma forma de expressão. É uma forma de expressar a revelação que nós temos de quem Deus é. E por que é importante isso? Porque a gente pode vir aqui no culto, nos domingos, e ensinar sobre os atributos de Deus. Que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Os atributos que são comunicáveis, que é o amor, a santidade. A gente pode entender tudo sobre isso. Mas se a gente não souber corresponder a grandeza do nosso Deus, nós não estamos entregando para Ele o louvor verdadeiro e o que o agrada. Então é muito importante. Por quê? Eu não sei qual denominação que você veio, quais foram as igrejas que você passou, qual foi a sua momento de conversão, mas talvez você é mais pentecostal. E quando você foi na igreja pentecostal, você viu que o pessoal falava alto, o pessoal erguia a mão, o pessoal se ajoelhava, o pessoal chorava, e você achou que aquilo era legal. E você começou a fazer igual, ok? Você ergue suas mãos, você chora, você grita. Às vezes você veio de uma igreja mais reformada, uma igreja que é um pouquinho mais centrada na palavra, o momento de louvor é um pouquinho mais, tem um respeito, o pessoal fecha os olhos, ninguém levanta suas mãos, e está tudo bem. A palavra que eu vou trazer hoje aqui sobre louvor, ela vai trazer um equilíbrio, para você não ser tão emocional, né? E também não ser tão reformado ao ponto de você ser apático durante o louvor. Então, meu desejo como pastor para essa igreja é que a gente tenha esse equilíbrio de saber se comportar e não apenas de maneira emocional, de efeito manada, não, mas racionalmente. O porquê que nós erguemos as mãos? Por que nós nos ajoelhamos diante de Deus? Por que nós trazemos cânticos novos diante de Deus? Por que nós cantamos? Por que nós temos instrumentos aqui? Por que nós temos um ministro de louvor? A gente começa a ter um entendimento disso e começa a colocar isso como prática no nosso dia a dia e também na igreja. Gente, essa palavra aqui, ela é transformadora para a igreja. Quantos estão prontos para aprender? Quantos querem aprender mesmo aqui? Está disposto mesmo? Deixar a vergonha de lado. Olha lá, ninguém levantou a mão mais, né? Está a fim de levantar? Bom, beleza, vamos lá. Sabe que no momento que eu era líder de jovens, lá próximo da Unicamp, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tinha na minha casa muitos mestrandos, né? Pessoas que estavam fazendo mestrado na Unicamp, doutorados, super inteligentes, os meninos de 20
20 e poucos anos, até 30 anos, conversava com coisas de política comigo, eu fingia que entendia. Eles falavam sobre física quântica, eu dava risada, nossa, é isso mesmo, não entendia nada. Meninos que realmente sabiam o que estavam falando ali, estudantes, só que em momentos particulares com eles falavam assim, pastor, estou gostando de uma menina. Ele fala, oh, que legal, cara, que bênção, né? Assim, pastor, eu não sei como chegar na menina. Eu não sei como expressar o meu amor por elas. Eu pensava assim, nossa, o menino é tão inteligente, né? Tão descolado, mas ele não sabia se relacionar com pessoas, com a mulher que estava apaixonado. E eu, no fundo, queria dar risada, mas era muito sério isso. Eu tinha o papel de ensiná-lo. E eu nunca fui um bom conquistador. Eu conquistei a Mari pela graça de Deus, né, Mané? É ou não é? Mas eu tinha que ensinar eles. Por que eu estou contando essa história para vocês aqui? Porque muitas vezes nós sabemos os atributos de Deus, nós declaramos que nós amamos o nosso Jesus, como nós declaramos aqui, mas nós não sabemos como expressar o louvor que é devido a Ele. Às vezes eu falo assim, gente, vamos começar a louvar agora? Alguns vão erguer as mãos, alguns vão cantar, alguns vão se declarar, outros vão falar assim, pastor, o meu louvor é interno. Você vai fechar o olho e ficar. E a Bíblia, ela vai nos ensinar como nós devemos louvar. Talvez hoje você vai falar assim, pastor, mas eu tenho 5 anos, 10 anos de convertido, mas eu ainda não sei louvar. Obrigado por essa palavra. E vai servir para você como uma ferramenta. Amém? Amém. Gente, no grego, a palavra amor, ela tem vários significados. Infelizmente, a nossa língua com os idiomas que a Bíblia foi traduzida, ele não consegue passar exatamente o que cada palavra significa. Então, quando a gente começa a estudar sobre o amor na palavra de Deus, a gente vê que tem o amor ágape, o amor que é filéu, o amor que é eros. Isso no grego. No hebraico, a palavra louvor, não sei se você sabe disso, mas ela tem 7 significados. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente está lendo os Salmos ali, ela tem 7 significados diferentes. Então, às vezes você está declarando louvor, mas a expressão está querendo dizer outra coisa. Então é importante a gente estudar isso. E hoje eu trouxe para a gente aqui os slides que os meninos já prepararam para a gente estudar cada significado da palavra louvor. Isso vai abrir a nossa mente da maneira que Deus quer ser adorado, que quer ser louvado. Amém? Então pode, por favor, colocar na projeção para mim? A primeira palavra é Iadá. Repete comigo aí, Iadá. Nossa, o hebraico tá afiado, hein? Pessoal aí. O que é o Iadá? Erguer os braços para adorar ou reverenciar a Deus. Quando você vê o pastor maluco aqui na frente com a mão erguida, você fala assim, o que ele está fazendo ali? Que menino exagerado. Que menino. Que pastor exagerado. E não é por conta disso. É bíblico a gente, diante do nosso Deus, erguer as nossas mãos para adorá-lo. É uma atitude de maravilhamento, rendição, entrega, reconhecimento do poder de Deus. Então, às vezes se você vê algumas pessoas levantando as mãos, você tem vontade, mas tem vergonha, isso está sendo quebrado agora. Você vai começar a erguer as suas mãos, mas não apenas para poder ficar bonito para a foto. Eu acho bonita a foto com o mundo com a mão para cima, mas não é isso. É pelo entendimento que nós estamos tão maravilhados de como o nosso Deus é grande, que nós vamos expressar de alguma maneira. Tem aquele versículo que fala que a boca fala que o coração está cheio, né? O nosso corpo também vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, se tem adoração dentro de você, você vai querer expressar de alguma maneira. E uma das maneiras é como? Iadá. É erguer as suas mãos com as palmas para frente. Amém? E contemplar o Senhor o mais alto que você puder. É por isso que nós erguemos as mãos diante de Deus. É uma atitude que nós temos, uma expressão de louvor. Lá em Salmos 86, 12, vai falar assim, ó, de todo o meu coração te louvarei. Esse louvarei é a palavra Iadá. Senhor meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. É uma reverência que a gente pode dar. E também ela é uma demonstração de fé. Porque não quero quebrar suas expectativas aqui, mas normalmente sua mão não vai subir sozinha. Você não vai estar cantando ao Senhor, glória, a mão começa. Não.
você vai entender isso e você vai começar a se expressar através das suas mãos. Amém? Então é uma atitude de fé, porque às vezes você teve uma semana extremamente difícil. Você chega aqui no culto e fala, eu estou cansado, eu não vou erguer as mãos. Acabei de sair da academia, estou cansado. Deus vai entender. Não, você precisa ter como sacrifício de louvor e como fé, erguer as suas mãos para glorificar o nosso Deus. Quantos precisam erguer mais as mãos aqui? Amém? Olha lá, ergue a mão aí, gente. Todo mundo tem braço aí? Deixa eu ver. Graças a Deus todo mundo tem braço aqui, né? Próxima palavra. Pode trocar. Toda. O que significa essa palavra, pastor? É louvor de gratidão, sacrifício de ações de graça, levantar as mãos em forma de concha, agradecer por algo que ainda não se recebeu. Aí às vezes você vê alguém adorando a Deus com as mãos abertas em forma de concha. Qual a diferença? Lembra? Contemplação. Estamos contemplando o nosso Deus. Quem chega na frente do mar assim e faz assim, ó, ô marzão, que Deus mandou. Quem faz isso? Eu faço. Eu sou meio esquisito, mas eu faço. Agora, quando você está diante de Deus com as mãos abertas, você está tendo uma atitude de agradecimento ao Senhor. Lá em Salmos, que todo mundo conhece esse versículo, Salmo 100 vai falar, entre por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, que é essa palavra toda. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Você está dando uma ação de graças ao Senhor, com suas mãos levantadas, você está expressando isso. E é lindo isso. E aqui também vai falar o seguinte, é um agradecimento por algo que ainda não se recebeu. Então, é uma atitude de fé também, porque às vezes você não está no melhor dia, às vezes você está precisando de um milagre do Senhor sobre a sua vida, e você vai se colocar diante de Deus, abrir suas mãos e falar, Deus, obrigado, porque no Senhor eu já recebi tudo que eu preciso. Eu me rendo diante do Senhor, e com as minhas mãos eu demonstro isso. Amém? Então é mais um passo que nós aprendemos aqui, de abrir as nossas mãos em forma de concha, para receber. Quantos já viram já que quando alguém vai receber uma oração de alguém, uma imposição de mãos, a gente pede, abra suas mãos, para você como significado, eu estou recebendo isso já. E olha como é importante isso, a gente se mover dessa maneira, a gente entender e ter o conhecimento de como a gente pode se comportar diante de Deus. Terceira palavra, zamar. Essa parte a gente gosta bastante, né? Zamar, ó, produzir sons, ritmos, músicas, dedilhar com suas mãos instrumentos musicais, cantar, bater palmas. Gente, a igreja precisa saber fazer barulho. A igreja precisa saber fazer barulho. Ah lá, precisa entender isso. Gente, não é um barulho emocional, amém? É um barulho com entendimento, que nós precisamos celebrar ao Senhor através dos nossos instrumentos. Vou fazer uma coisa aqui que é muito clichê, mas eu preciso fazer isso. Pega um dedo seu e bate na palma da sua mão assim, ó. Quem acha que isso é meio sem graça? Pode parar, está muito sem graça. E quando eu falo que o dirigente de louvor aqui sofre, porque o dirigente de louvor às vezes tem a missão de te tirar da sua zona de conforto para você fazer alguma coisa, para você se manifestar. Só que durante os 35 minutos de louvor, ele não pode parar a gente. Pô, pera. Pessoal, zamar, gente, vamos celebrar aí. Ele não pode fazer isso. Então ele fica ali, erga suas mãos, cante uma canção a Deus. E às vezes a igreja não entende isso. Por quê? Falta de entendimento, falta de ensino muitas vezes. Nós precisamos expressar o Senhor. Agora bata suas mãos agora com 2 dedos. 3 dedos. 4 dedos. Agora bate mais forte. Gente, é só um treinamento, tá? Na hora do louvor tem que ser muito mais forte que isso. Muito mais forte que isso. Quem tinha feito isso aqui de 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos? Só para saber só. Não foi clichê que eu fiz? Tá ótimo então. Tá bom então. Novidade para vocês. Quando faziam isso, só para um parênteses só, que eu gosto de fazer essas coisas, falava da som da chuva. Então eu começava com um dedo só, e aí 2 dedos, 3 dedos, e era como a chuva estivesse caindo.
Tá bom? Esse que era o clichê. Então lá em Salmos 92, 1, 3, vamos ler comigo aqui, ó. Como é bom, vamos ler comigo todo mundo. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira, de 10 cordas, da cítara e da melodia da harpa, nós devemos louvar ao Senhor. Aleluia, sinto algo no meu espírito aqui, que Deus vai começar a colocar em corações aqui vontade de aprender instrumentos. Eu não sei se você tem esse desejo, mas eu creio que Deus está restaurando alguns pilares na igreja, pessoas que querem louvar o Senhor através de instrumentos. Amém? Alguém aqui tem esse desejo de aprender novos instrumentos aqui, só para eu saber? Amém. Receba em nome de Jesus. Receba essa aptidão em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem gosta de cantar aqui? Amém. Aptidão que vem dos céus. Amém. Sabe que a expressão do louvor, ela é muito legal, porque é muito fácil você louvar a Deus quando você é um bom músico. É muito fácil. Você pega um instrumento aqui, dedilha e é a coisa mais linda. Quando você é afinado de nascença, é muito bom ouvir, a pessoa canta, é lindo. Mas sabe que eu sempre falo isso na igreja e algumas pessoas não ouviram aqui ainda. Eu amo ouvir desafinados. Eu amo ouvir desafinado. Porque o desafinado, ele tem convicção do que ele está fazendo. Ele não importa com que ninguém está do lado pensando ou imaginando a vida dele. Ele canta e ele está nem aí. Porque o louvor dele é para Deus. Então se você é desafinado, pode cantar. Solta a sua voz. Eu sempre brinco com meu cunhado, né? O Diogo. Se tem uma pessoa desafinada que eu conheço, é meu cunhado Diogo. Ele parece esse pato cantando. Mas quando ele canta com uma convicção que eu me envergonho. Eu falo, meu Deus, que moleque doido. Mas é porque ele está expressando algo da alma, do coração dele. Quem é desafinado aqui? Canta, gente. Expresse para o nosso Deus. Deixa fluir a sua rouquidão, o seu desafino, que é lindo, amém? Amém. Próxima palavra. Baraque. Que significa o quê? Ajoelhar-se, prostrar-se, bendizer a Deus, intensa rendição. Gente, se existe algo que nós precisamos aprender, e isso quebra totalmente nosso orgulho, é se ajoelhar diante do nosso Deus. Mas o que os outros vão pensar? Não importa. É o entendimento que nós temos de reverência, de rendição ao nosso Deus. E nós precisamos praticar mais em nossas vidas isso. Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante da presença de Deus? Não só na igreja, mas na sua casa, do lado da sua cama, para orar, falar, Deus, eu me coloco totalmente diante de Ti. É lindo isso, porque nosso coração ele é quebrantado quando nós entendemos o poder que há na rendição diante do nosso Deus. A gente vai ler lá em Apocalipse 4:10, vai falar o seguinte: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem, Tu és Senhor, o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade, elas existem e foram criadas. Nós precisamos entender isso, e toda vez que você lê a palavra de Deus e você começa a entender como o nosso Deus é grande, nós precisamos nos prostrar diante dele, diante da imensidão, da maravilha que ele é, das criações que ele teve. Olha como é importante a gente entender isso e colocar em prática nas nossas vidas. Quantos precisam se ajoelhar mais vezes diante do Senhor? Sabe que lá em Salmo 145:3 diz assim, ó: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Suas grandezas não têm limites. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é digno. Ele é digno do nosso louvor. Como nós aprendemos aqui, Ele é digno de levantar as nossas mãos. Ele é digno da nossa gratidão. Ele é digno dos nossos instrumentos vocais, instrumentos de cordas, percussivos. Ele é digno. E Ele é digno da nossa reverência diante dEle. É lindo a gente ter esse entendimento também. É lindo a gente praticar isso.
Próxima palavra. Shabash. Gritar em louvor e júbilo. Triunfar. Quantos a gente precisa celebrar um pouquinho mais dentro da casa de Deus? Amém? Eu não vou fazer vocês gritarem aqui. Minha vontade é essa, mas eu não vou fazer. Sabe que a gente sempre tem um exemplo muito, muito conhecido, outro clichê, né? Sobre estádio de futebol. Quem gosta de futebol? Eu gosto de futebol. E quando nós estamos no estádio de futebol, quando sai um gol do nosso time, cara, é uma explosão. Você não conhece aquele homem suado, mas você abraça ele como se fosse seu melhor amigo. Encosta assim É horrível de ver, mas é emocionante. Você celebra. Eu lembro uma vez que eu fui no campo de futebol, num time que não era o meu. E eu fui nesse campo e eu fiquei na torcida organizada. E eu fiquei lá na torcida assim, meio falei, como é que ninguém pode saber que eu estou aqui. Eu gosto do time que eu fui, não tem problema com ele, mas eu estava na torcida organizada. E aí quando eu estava lá assim, batendo palma devagarinho, passou um cara meio doido assim, ó. Ele falava assim, canta! Canta! Quem não cantar, vai pro fosso! Na hora eu comecei, Na hora eu comecei a cantar. Porque é natural, você tem que cantar. E às vezes nós chegamos na igreja aqui, nós não saímos daqui rouco, nós não gritamos, nós não celebramos, nós não triunfamos. Você já viu em guerra, quando uma pessoa vence uma guerra, o pessoal celebra, ele grita, ele vibra. Nós precisamos ser esse povo que celebra, que triunfa diante do Senhor. Amém? Quanto precisa soltar mais a voz? A gente precisa. E é libertador. É libertador fazer isso. A gente grita por tantas coisas, né? A gente precisa gritar para o nosso Senhor. Coloquei aqui, Salmo 63, 1:4. A gente conhece muito bem também. Fala, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios Te exaltarão e Te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Nessa expressão aqui, ele está usando a palavra Shabá. Então Davi ali, o salmista está falando, Jesus gritando com uma forte voz, com intensidade, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Nós precisamos nos expressar com vigor, amém? Nós precisamos aprender isso. Quando o dirigente de louvor fala assim, só as vozes, erga a sua voz, gente, cante o mais forte se você puder. Pastor, eu estou cansado. Já falei, se for desafinado não tem problema, amém? E nós precisamos entender que precisa vir do nosso interior, essa vontade de cantar, de se expressar. A igreja, a noiva de Cristo, unida, cantando em uma só voz, adorando o Cordeiro. Eu quero te falar, se você não canta aqui na terra, sabe esse cara doido que passou na torcida? Vai ter um anjo no céu que vai passar, canta, ele é santo. A gente vai ser obrigado a cantar. Pastor, não gosta de louvor. No céu, o louvor rola 24 horas. É o tempo todo. Os anjos estão cantando, cantando, cantando. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou te ensinando para quando você chegar no céu, você falar assim, olha, o pastor Luiz, lá em outubro de 2025, eu aprendi como eu devo me comportar no louvor. Vocês vão lembrar disso? Amém. É isso. Próxima palavra, acho que é a última. Tehila, cânticos de louvor, a penúltima. Um novo cântico, cântico espontâneo. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério isso, porque a igreja deixou de cantar louvores espontâneos. A gente ficou tão preso em letras prontas, em canções que não vêm da igreja, e eu me coloco debaixo disso também, que a gente se acumulou de tal maneira que a gente quer cantar só o que foi projetado. A gente não sabe expressar o Senhor com uma espontaneidade. A gente precisa aprender para retomar isso na nossa vida. Quando os instrumentos estão tocando aqui, e é bom uma pausa instrumental, por quê? Para você se expressar. Como foram escritos os salmos aqui? Louvores espontâneos. O povo hebreu
passando por dificuldades ou conquistando vitórias, eles se expressavam através da adoração. Eu não imagino como eles cantavam isso, que eu acho meio estranho assim, né? Há tantas letras, tantas palavras, mas eles cantavam isso. Qual foi a última vez que você fez uma composição para Deus? Eu não estou falando para rimar, não estou falando para você lançar nas plataformas digitais, não. Você e Deus. Quando foi a última vez que você cantou? Quantas vezes quais são as palavras que estão no seu coração de gratidão a Deus que você consegue se expressar através de uma canção? É muito sério isso, é muito sério, porque Deus, Ele ama ouvir a gente cantando a música que está sendo projetada aqui. Ele recebe também. Mas quando é algo do seu coração, algo que brota do seu interior, pode ser uma música de alegria, pode ser uma música de aflição, de tristeza, do que for, Deus ouve com mais carinho, eu tenho certeza disso, porque é algo puro, algo que está sendo semeado na sua vida. Eu preciso aprender mais a adorar espontaneamente ao Senhor. Eu preciso aprender. Que juntos como igreja a gente possa entrar nesse patamar, nesse novo nível de adoração, onde o dirigente vai escolher as músicas aqui e ele vai falar assim, gente, para cantar a música que eu estou cantando. Você fala assim, não, eu quero cantar a música que Deus está me dando, que o Espírito Santo está gerando dentro de mim. Amém? Uma confusão santa no meio do louvor, onde fala assim, não, essa música é legal, Maurício, obrigado por escolher ela, mas eu tenho uma canção, uma expressão que só eu posso dar para Deus. O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A expressão de cânticos espirituais, de hinos, ela precisa ser uma marca da igreja de Cristo. Ela precisa ser uma marca dos nossos domingos e do nosso dia a dia. Amém? E vamos lá para a última palavra. Halal. Eu amo essa palavra aqui. Vangloriar, celebrar, explosão de entusiasmo, agir como um louco, brilhar, delirar. Olha que interessante. Quando a gente vai estudar sobre Davi, a Mário comentou sobre isso. Davi está levando a arca que representava a presença de Deus. Ele se despiu e começou a dançar como louco. E as pessoas ao redor falaram assim, nossa, o que um rei está fazendo? Ele entendeu o que era louvar de maneira halal. A palavra halal, por mais que você fale assim, de vez em quando acontece, é a palavra mais comum para louvor na Bíblia, aparecendo cerca de 165 vezes no Antigo Testamento. Halal também é a raiz da palavra aleluia. Aleluia. Então, eu começo a entender aqui que nós precisamos aprender a nos expressar mais diante de Deus. A gente precisa dançar mais diante de Deus, a gente precisa pular mais. E isso precisa ser uma constância, precisa ser comum na igreja, né? E a gente perdeu um pouco isso. Infelizmente as músicas elas começaram a ficar mais tranquilas, começaram a ficar mais melancólicas do louvor. Eu sou do tempo que era celebração todo domingo. Quem tem mais de 40 anos aqui? Deixa eu ver. Quem lembra desse tempo aqui? O nosso general. O pessoal fazia trenzinho na igreja. Quem fez trenzinho na igreja aqui? Eu fiz trenzinho na igreja. Era super legal. Era super legal. E aí, de repente tem um visitante aqui. Os visitantes aqui, né? Você fala assim, nossa, a igreja está fazendo trenzinho. Que é isso? Que maluco? É isso, gente, é halal. A gente está agindo como louco. Por quê? Porque a gente está expressando com tudo que nós temos quem é o nosso Deus. E nós não estamos importando com nada que acontece à nossa volta. Nós queremos apenas nos alegrar, regozijar na presença dEle, como louvor a Ele. Em Salmo 35:18 vai falar, eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Vai falar também a palavra halal, que não é algo para você fazer no secreto. Não é para você ficar que nem doido no seu quarto só, adorando ao Senhor. Não, é algo público. É uma manifestação pública de louvor ao Senhor.
Então a gente precisa perder a nossa vergonha, a nossa timidez. E eu quero te falar uma coisa, que agora vai ficar um pouco mais pesado. Aquilo que a gente considera como timidez é uma opressão, uma mentira do diabo querendo te prender sentado nessa cadeira. Quando o diabo coloca uma mentira no seu coração, não levanta a mão não, o pessoal está olhando, não canta não, você é desafinado, não se prostra não. Ele planta isso no seu coração e você não está verdadeiramente louvando ao Senhor. Olha como é sério isso. Olha como é sério a igreja entender isso. E não apenas entender, mas a partir de hoje começar a praticar em todos os cultos, em momentos de adoração, essas palavras possam brotar do seu coração e você falar assim: não, eu preciso erguer minhas mãos. Mas ninguém ergueu, não interessa. Você entendeu que é um princípio bíblico de como louvar o Senhor. O Espírito Santo começou a tocar meu coração de se ajoelhar diante dele. Mas a música é alegre, não tem nada a ver. Não importa. Se ajoelhe, se prostre diante do seu Deus. Se o Espírito Santo trazendo essa revelação, faça isso com toda a sua convicção. Da mesma maneira, era uma música calma, você sentiu de bater palma, bata a palma, se expresse ao Senhor. Não existe nada melhor, gente, do que a gente estar fazendo algo com revelação, que o Espírito Santo faz nos nossos corações e de repente isso brota para fora. Nós precisamos entender isso, e é tão importante entender isso porque muitas vezes não é ensinado isso nas igrejas. Quem já aprendeu sobre isso já? Aqui. Olha como é sério isso. Domingo passado a gente estava falando sobre o tabernáculo, né? Das partes do tabernáculo, o caminho que nós temos para o santo lugar, para chegar no santíssimo lugar para adorar a Deus. E a gente entende que a gente precisa passar pelo átrio, se lavar, ir para o santo lugar, que é um lugar de comunhão. E aí, a gente chega no santíssimo lugar. E aí, o que você vai fazer lá, diante de Deus? Pastor, essa fase eu não cheguei ainda. Eu não sei como expressar. E hoje, você está com uma autoridade, você recebeu um certificado, um diploma de como louvar o Senhor. Amém? Você está pronto, apto para ser um adorador que adora biblicamente ao Senhor, através da nossa expressão, amém? De se expressar diante de Deus. Eu queria chamar os músicos aqui à frente. E nós vamos ter mais uma oportunidade de se expressar diante do Senhor, através do nosso louvor. Quantos desejam isso? Amém? Pastor, estou com fome. Gente, lembra que eu falei? Não importa se está com fome. Ele é digno e Ele é merecedor da nossa melhor expressão de louvor.